A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras notícias, das primeiras páginas dos jornais. Hoje, o dia político também nos traz muitas notícias e o campo internacional nos oferece também noticiário, por exemplo, desastroso sobre o que ocorre na Líbia com as enchentes. Fala-se em 20 mil mortos, também fala-se, incluindo os desaparecidos, em 40 mil, o que parece ser um desastre gravíssimo, dos piores, dos mais mortais ocorridos no mundo nessa época moderna, é evidente. Vamos às manchetes. Estado de São Paulo, dá uma espiada. Olha a gravidade disso. Ofício da Lava Jato, a Suíça, surge e enfraquece decisão de Toffoli. Aquela decisão do ilustre ministro Toffoli de cancelar todas as penalidades, né, atribuídas à Odebrecht. É um caminho para que se reescreva a história de Lula. Não foi condenado aqui, não foi condenado ali, as provas foram anuladas. De repente você abre um compêndio daqui a 50 anos e vê que o presidente Lula pode ser canonizado, que não tem responsabilidade nenhuma em nada, nem sabia de nada, se é que aconteceu alguma coisa. Olha, ao anular provas do caso Odebrecht, ministro alegou cooperação ilegal. Ah, não tem cooperação, mas tinha. Eu me insurjo muito contra essas decisões monocráticas, ou seja, o STF tem 11 ministros que são pessoas supostamente de grande capacidade, de grande conhecimento jurídico. Aí, de repente, divide-se por uma questão prática o tribunal em grupos, a segunda turma, a primeira turma, o que, a meu ver, já diminui o vigor, a força de uma decisão, embora legal, e outra como essa, do Toffoli, que pega uma questão gravíssima nacional, com implicações até internacionais, que... Não entendi. O ar-condicionado. Ah, imagine. Meu filho, o ar-condicionado, me avisam que está aberto aqui. Desculpe, nesta hora, Luiz. Mas, desculpe, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Bom, aí, o Toffoli sozinho teve um pesadelo, porque brigou com o Lula, pelo menos essa versão corrente, porque o Lula pediu para ir no enterro do Vavá, irmão dele, quando estava preso em Curitiba, e o Toffoli disse, não, o Toffoli é velho amigo, foi advogado do PT, foi elevado ao Supremo, mesmo tendo sido reprovado 2 vezes num concurso para juiz, em 2 concursos para juiz. Enfim, aí ele vem e toma uma decisão que está tendo efeito na América Latina inteira, porque está todo mundo que está envolvido pela corrupção da Odebrecht dizendo, olha, isso não vale e tal. Então, o Estadão vem com isso e realmente é uma questão para manchete,
tá, que a pasta da Justiça informou ter localizado solicitação de cooperação jurídica com a Suíça feita pela Operação Lava Jato. Toffoli havia argumentado que não havia comprovação do pedido de assistência suíça. Segundo ele, a falta de formalização de acordo de cooperação caracterizaria acesso clandestino pela Lava Jato ao sistema da Odebrecht de controle de pagamentos de propina a políticos. Para o presidente da ANPR, o Biratã Gazeta, o ofício da Justiça comprova a tramitação regular da cooperação com a Suíça. Ou seja, uma das bases da decisão desse papelucho que o Toffoli exarou está derrubado, né? Uma das bases está derrubada. Agora não sei o que vai acontecer. O Estadão acrescenta aqui no editorial: bagunça institucional. Toffoli errou ao envolver a AGU, e a AGU usou o despacho do STF para colocar o Executivo investigando o Judiciário. Olha a confusão. Veja só a confusão. Tem um negócio muito importante, que é a manchete da Folha, que é Moraes pede pena de 17 anos a réu do 8 de 1 e Cássio diverge. Aí tem uma divergência pesada e a gente não sabe qual vai ser o resultado. Começou ontem o julgamento, né? Aí Moraes fez uma defesa desse julgamento em conjunto, mostrando que isso é legal, que a turba que tentou o golpe tem toda uma estruturada uma estruturada descrição do que ele acha que aconteceu, do que aconteceu mesmo. E aí ele alinha, muito bem alinhado, etc, etc. Mas, e atribui, pede uma pena de 17 anos para esse primeiro réu. Aí já o ministro Cássio divergiu, dizendo o seguinte: olha, isso não é uma montanha de tentativa de golpe, que tudo foi ajustado para ser golpe, não é exatamente isso, é lesão ao patrimônio público, outros crimes mais brandos. E propõe uma pena de 2 anos, de 17 para 2, é uma vida de diferença, né? Então a Folha coloca essa divergência. Hoje o julgamento vai continuar. Quer ver aqui, Moraes, o relator, propôs condenar o réu preso em flagrante a 17 anos, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Aí vem o Cássio. Cássio, o revisor, votou por 2 anos e 6 meses em regime aberto pelo crime de deterioração do patrimônio. A sessão será retomada hoje. Pereira, que é Aécio Lúcio Costa Pereira, o réu, de 51 anos, é ex-funcionário da Sabesp e vive em Diadema, São Paulo. Ele gravou um vídeo envergando a frase intervenção militar federal na mesa diretora do Senado. Isso foi a tal conspiração. A defesa de Pereira tratou o episódio como protesto e ironizou
um golpe sem arma. Moraes retorquiu que o negacionismo faz parecer que o 8 de janeiro foi um domingo no parque. As pessoas vieram, pegaram um ticket como fazem na Disney e agora vamos invadir o Supremo. Eu estou lendo isso e a Folha colocou muito bem as diferenças entre os dois votos e a defesa para mostrar que caminho será adotado doravante, daqui para frente, neste julgamento. A impressão que se tem é que as penas é impressão, diz que lá nos bastidores do Supremo, é que tudo será resolvido com uma espécie de redução de pena. Não vai ser de 17 anos, como quer Moraes, e nem apenas de 2 e 6 meses, como quer o Cássio. Antes de continuar na política, deixo ir nessa história nos Estados Unidos que envolveu esse brasileiro. Terminada a caçada ao brasileiro que mobilizou os Estados Unidos, televisões americanas, grandes redes, todo mundo transmitindo, lá na Pensilvânia. Danilo Souza Cavalcante foi preso na Pensilvânia por ter sido localizado por um cão das forças policiais. Condenado pelo assassinato da namorada, ele escapou da prisão em 31 de agosto. Ficou 14 dias numa floresta lá perto da prisão. Puseram quase o exército americano em volta, cercaram aviões, drones, cães, carros de combate. Eles glorificaram, acharam que esse bandido aí e glorificaram a prisão. Eu achei que iam matá-lo, mas aí foi o cachorro e deu uma mordida nele e tal, e eu acho que os soldados tinham ordem de matar, preservaram o cachorro. Eu não sei como é que capturaram esse cara vivo. Para ele estava dormindo em cima do rifle, um rifle que ele roubou, entrou numa casa e roubou. Era um cara realmente perigoso, não tinha nada a perder, está com prisão perpétua decretada, e lá a prisão perpétua tem exceções, mas muitas vezes, num caso como esse, por exemplo, é prisão perpétua mesmo. Então, aí fizeram todo um carnaval, apareceu o governador agora, 14 dias, para achar um sujeito numa mata relativamente pequena, perto da prisão. Eu estou achando que não é uma vitória tão retumbante assim. Em todo caso, trouxe tranquilidade. O que tinha de policial, soldado, avião, helicóptero, cachorro lá, as imagens ontem mostraram, olha, esse cara vale por um exército. Como é o nome dele? Danilo Souza Cavalcante. Olha a cara do rapaz. Bandido, assassino, um monstro. Perigoso, né, porque não tinha nada a perder, finalmente preso. Espero que não escape de novo. Imagine, fugiu de uma prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. Olha uma notícia boa: a USP é a melhor universidade da América Latina, aponta ranking. Levantamento da britânica QS tem ainda Unicamp, UFRJ e Unesp entre as 10 melhores instituições da América Latina. Câmara alivia a exigência de transparência em contas de partidos. Aí deram uma aliviada, quer ver? Recursos do fundo de campanha não poderão ser bloqueados e partidos
vão poder reduzir recursos de candidaturas femininas. Segunda parte do projeto será votada hoje. Você imagina, né? Resolveram facilitar a vida dos partidos e candidatos. São posições odiosas tomadas na cara da população. Na cara da população. Olha o Estadão, aquela tese do crime de multidão sustenta julgamento de um réu do 8 de janeiro. Deixa eu ver aqui. Tem uma notícia aqui, não sei se é boa ou ruim, mas é um fato quase estatístico. Soja supera veículos e se torna produto mais vendido pelo Brasil e Argentina. Escassez de dólares para a compra de automóveis e seca severa fizeram com que o vizinho mudasse a prioridade. E aqui tem essa visita do Kim Jong-un ao Putin lá na Rússia. Na Rússia, Kim promete ajuda a Putin na luta contra o Ocidente. Ditador norte-coreano negocia a venda de armas a russos na guerra contra a Ucrânia. Olha, essa questão geopolítica é complicada, difícil de você esclarecer, difícil de você analisar, porque ela é, às vezes, muito dinâmica, mas está se formando um grupo de países, comunistas ou não, mas de visão autoritária, mais à esquerda, que se opõe ao chamado Ocidente, se opõe Estados Unidos e União Europeia, basicamente. São mundos diferentes. Um pensa em liberdade política e econômica, o outro já restringe essa liberdade política e econômica. E aí, até o William Vac coloca isso no artigo dele. Claro que eu não estou sendo extremamente fiel ao artigo do William, mas é o seguinte, o Brasil fica no meio disso tudo, numa vasta confusão, porque tem uma relação comercial e uma relação política importante, tanto quanto um lado como o outro. Isso não é neutralidade, é comprometimento. Será que você tem comprometimento, Lula, com a democracia ou com o autoritarismo? A verdade verdadeira é que o Brasil flerta com os países autoritários. Gosta de Cuba, Nicarágua, Rússia, China, enfim, e olha com muito carinho, Venezuela, e olha com muito carinho para esse lado do mundo. Agora, tem aí disputas territoriais, disputas históricas, disputas hegemônicas, tecnológicas, econômicas gravíssimas. Então, a gente cheira a pólvora, isso de repente incendeia. Eu não quero dizer que vai haver uma guerra mundial, mas estão tomando fôlego para algo que, na minha pobre visão, pode se transformar num conflito mundial e que deve preocupar Estados Unidos, União Europeia, o chamado mundo livre. Agora, o Brasil fica assim olhando, flertando com essa história de anti-imperialismo, que hoje o Itamaraty gosta muito, essa anti-imperialismo americano, blá, 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 blá. Enfim, isso é uma digressão para pensar, viu? Bagunça institucional é editorial do Estadão. Toffoli desvirtua a AGU ao ordenar que apure supostos danos causados pela Lava Jato
e a AGU extrapola a competência ao criar força-tarefa para investigar juízes e procuradores. Gente, esse pessoal está botando as manguinhas de fora. Estamos vivendo um período onde esse pessoal que não foi eleito do judiciário, claro que é legítimo o judiciário, e Ministério Público, tudo isso, mas não foi eleito e imagina que vá resolver os problemas nacionais. Não vejo mais má vontade, mas isso acaba sendo uma forma de autoritarismo. Muito cuidado. Integrantes da base de Lula mantêm rejeição à fufuca e clima de desconfiança no ar. Irritados com a nova composição do governo Lula, enquanto os ministros tomavam posse ontem em Brasília, integrantes da base lançaram a seguinte reflexão de Javier Milei ganhar a eleição na Argentina. Existe chance de ele oferecer o ministério para os peronistas? E aí, esse pensamento todo... Agora, a posse dos ministros do Centrão ontem foi gozada, porque o Lula, ao contrário das outras posses de ministros, fez uma posse envergonhada, trancada no gabinete. Trancada no gabinete. Os dois tomaram posse, trancados no gabinete, numa cerimônia restrita. Fica a impressão que o Lula... fica a impressão, não, fica a certeza que o Lula deu posse de maneira envergonhada. Desculpe. Então, e o Globo sumiu daqui. Agora sumiu mesmo, vamos tentar... Qual é o valor? Custo da dívida das empresas começa a cair, mas há riscos. Deixa eu tentar voltar para o Globo, porque ele sumiu-se daqui. Tem sempre um problema em colocar o Globo. Aqui eu não sei se a família Marinho tem alguma coisa contra o Jornal do Boris. Provavelmente teme a concorrência. Mas, enfim, a edição digital, deixa eu entrar aqui na edição digital do Globo, eu tinha colocado e fugiu, está aqui, vai entrar, pronto. Moraes vê ação golpista e pede pena de 17 anos a réus. A Câmara amplia a fatia de esporte e turismo na arrecadação das apostas. Seguridade Social perde. Para acertar as posições com o Centrão, dentro do seu ministério, nesse imbróglio, o Lula toma uma decisão salomônica, divide o Ministério dos Esportes, não por causa dos esportes, mas por causa do jogo. Uma parte fica com o esporte, outra parte fica com o turismo, na arrecadação das apostas. Câmara aprova a regulamentação do setor, mantendo imposto de 18% sobre o lucro das plataformas sugerido pelo governo, mas muda a divisão da receita gerada entre os órgãos federais. Deve ter sido uma briga de foice no escuro. Aí dinheiro não tem conversa. E aí, será que é uma decisão que obedece ao critério de um bom funcionamento, de um melhor funcionamento? Não. É um critério que tenta resolver as dissensões internas do governo Lula. É isso. Merval Pereira. Réus de esquerda e de direita buscam as mesmas brechas na lei. Malu Gaspar. Anistia a partidos políticos vai ser uma festa. Nossa, a Malu aqui está botando as manguinhas de fora. O Brasil está prestes a testemunhar o maior perdão
de sua história. Não, não é o perdão de Lula ao ministro do Supremo Dias Toffoli que embarreirou a ida do ex-presidente ao velório do irmão. Esse, ao que tudo indica, não virá tão cedo, apesar dos serviços inestimáveis do ministro ao presidente. Nossa, Malu, você está brava. A anistia generosa, ampla e restrita que vem aí foi orquestrada na Câmara dos Deputados e, na prática, desmantela o sistema de fiscalização de gastos eleitorais com o dinheiro público. 6 bilhões só em 2022 e mais 23 bilhões de reais entre 2018 e 2023. Eu acrescentaria, Malu, desculpe meter a colher no seu artigo, muito bem escrito, aliás, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Essa flexibilização toda é uma vergonha. Congresso aprova a 20ª mudança em 24 anos nas leis eleitorais. Congresso, texto que ainda será submetido ao Senado, atenua a punição às siglas que lançaram candidaturas laranjas. Tudo bem, tal. Nossa, eu não acredito. Alckmin sobre o 8 de janeiro. Todos devem ser julgados. Tem outra frase, Miriam Leitão, o vice-presidente geral do Alckmin, ao analisar o julgamento que começou ontem nos primeiros 4 executores dos atos de vandalismo na Praça dos 3 Poderes, disse o seguinte: não tenho a menor dúvida de que estava em marcha um golpe de Estado no Brasil. Aí a Miriam Leitão diz, perguntei a Alckmin se Bolsonaro também deveria ir para a prisão, como parece ser o destino do primeiro réu do julgamento de ontem no STF. E ele disse, Alckmin, que o judiciário é que vai decidir, mas acrescentou, é lamentável que a gente tinha tido um presidente que aí sumiu. Não, aqui tem essa flechinha aqui. Um presidente que sumiu. Atentou contra a Constituição brasileira e que fez campanha para desmoralizar a justiça no Brasil. Quem tomou cafezinho conosco? Cássio. Ontem, por falar em Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, visitou o Bolsonaro no hospital, ele passa bem, fez uma operação no septo nasal, fez lá, recolocou partes do intestino que ainda estão com problemas lá desde a facada, enfim, já sofreu várias operações o ex-presidente da República. Tem uma notícia aqui, Anitta vence prêmio VMA de melhor clipe de música latina pelo 2º ano. Ousado, intelectuais brasileiros têm um ódio mortal da Anitta, e a Anitta, nem te ligo, lá de cima ela vai conquistando os seus troféus. Tem uma novidade, o governador Tarcísio decidiu, e já está decidido, que consciência negra passa a ser feriado estadual em São Paulo. Não é mais assim, a cidade decreta, um é, outro não é. Passa a ser feriado estadual. Ontem continuou chovendo no Rio Grande do Sul. A chuva está martirizando várias cidades gaúchas. Porto Alegre, ontem em Porto Alegre choveu. Eu assisti pela televisão o jogo entre o São Paulo e o Internacional. O Internacional ganhou de 2-1. O tempo todo
o estádio, Porto Alegre, foi castigado pela chuva, chuva violentíssima. E o tempo vai mudar aqui pela região de São Paulo também, vê uma onda fria, etc, etc. Bom, quem tomou café com a gente? Regina Cristiane, Maria Alice, Júnior Viana, Fernanda de Jesus, Durval Valadares, Marcelo José, Fernando Garrido, Luiz Augusto, Rodolfo Zanabria, Celso Amorim, é Célio Amorim. Celso Amorim é o nosso querido ex-ministro das Relações Exteriores, é o ministro de fato, né? Paulo Imamura, William Manso, Paulo Coraini, Márcio Roberto, Paulo Martinho de Carpina, Pernambuco, Tonho de Piatá, na Bahia, Piaiá, Bahia, nome bonito, Piaiá, Bahia, Jefferson Lima, de Caxias do Sul, e Denísia Gomes, de Itabapoama, Rio de Janeiro. Itabapoama, também um nome indígena muito bonito. Pessoal, continuamos hoje com essa política evoluindo, julgamento, chuvas, o mundo se entreolhando, China olhando mal para Estados Unidos, etc, etc. Convido você para se inteirar melhor a respeito desses fatos e poder discuti-los com você mesmo a partir dos exercícios políticos que eu procuro lhe impor. Muito obrigado, até amanhã.